Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo. Aqui é Ederson Varejo. Hoje eu estou aqui com o Ricardo, que vai compartilhar muitas ideias para o Ricardo Shen. Tem umas histórias muito legais. Esse cara é filho de imigrante, foi para a China, trouxe muitas coisas boas. Ele hoje está em São Paulo, né? E compartilhando muitos produtos legais para a gente. Hoje, com certeza, ele vai contar um pouquinho dessa história para a gente, para que você possa conhecer um pouco mais do Ricardo Shen. E antes disso, Ricardo Shen começar esse bate-papo com a gente aqui, eu quero que você já vai compartilhando esse vídeo, vai dando like, não esqueça aí na sua plataforma, se você estiver nas redes sociais, já vai nos comentários falando para a gente aí se está tudo ok o nosso áudio, se está tudo ok o nosso vídeo. E também, se você está aí no podcast, qualquer plataforma podcast, compartilhe com aquele colega teu aí, para que ele possa conhecer como se faz hoje o projeto de importação e como que se pode trazer essa história de herói aí que o Ricardo pode trazer para a gente, tá? Ricardo, muito obrigado pelo espaço aí na tua agenda para estar compartilhando com a gente aqui do Varejo toda a tua história e principalmente trazendo para a gente esse conhecimento de produtos aí importados. Tudo bom, Ederson? Obrigado, muito obrigado, pessoal. Um grande prazer poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha jornada aqui com o pessoal, com toda a galera. Bom, eu sou filho de imigrantes, né? Então, a minha trajetória tem altos e baixos. Eu sou paulistano, nascido e crescido aqui no Brasil. E eu saí com 16 anos, fui para a China, Pequim, passei 8 anos, né? Tive que aprender a língua, escrever, terminar o colegial e entrei na faculdade. Acabei me formando em engenharia de automação. E voltei em 98, acabei ingressando no comércio exterior junto com minha mãe, a gente é uma empresa familiar, né? Então a gente nessa trajetória até hoje, a gente trabalhou muitos anos com importação e exportação. E resumindo rapidamente, a gente acabou entrando em 2015, né, para o mundo digital. E aí a gente entrando em categoria de eletroportátil e em 2019 a gente entrou na categoria de vestuários, né? Então a gente sabe que o desafio é muito grande, né, de vida de empreendedor, não tem uma estabilidade, aliás, estabilidade não existe, né? A gente tem que estar sempre fazendo os desafios do dia a dia, entender os problemas do varejo, entender um pouco da política, da economia. Então é sempre procurar o que a gente pode agregar dentro da sociedade e ajudar os nossos clientes, né? É verdade. Ô, Ricardo, eu acho muito legal essa história, e aqui, né, já nos bastidores, o Ricardo estava compartilhando um pouquinho da história dele comigo, e eu achei interessante que você teve essa experiência, né, de ir para a China, né, e até por causa de ser imigrante, isso facilitou, mas culturalmente, você trouxe algumas coisas boas para o nosso país, né? Quando você traz essa experiência, quando você traz isso para a gente, você até falou aí, né? A questão do varejo, e sim, quanto que esse varejo, ele hoje, ele é dinâmico, ele precisa de pessoas dinâmicas e empreendedores. Como é você comparar isso para a gente? É possível comparar esse tipo de situação, varejo lá da China e varejo aqui do Brasil? Bom, primeiro, comparar, vamos dizer que é um pouco difícil a gente falar assim de comparar, porque você entra em questões culturais e hábitos, né? Então, é diferente. Eu praticamente nasci, cresci, né, e fui para lá, então eu tive choque nos momentos, né, apesar de ser imigrantes de chineses, né, meus pais são de Taiwan, só que a gente vê que a cultura, os hábitos, a gente vai ter que se adaptar, né, não é uma coisa fácil, né, cada mercado tem os seus comportamentos, né, então as necessidades são diferentes, a cultura é diferente, né, e nesses momentos que a gente vem para o Brasil e inserir produtos, a gente foi entendendo que a dinâmica também é diferente, né? E acabei entrando no mundo de digital porque a gente viu que uma concorrência está muito grande, né? E a gente sabe aqui que no Brasil a tributação não é favorável, né? Então a gente trabalha demais e coloca no ponto do lápis, praticamente você não sabe se ganha ou se perde, né?
E aí, o que acontece? Como a gente entrando em uma categoria de saúde, bem-estar, né? Porque muitos anos atrás, meu pai acabou tendo câncer, né? E aí, toda a alimentação de casa foi mudando. Então, tudo que a gente trabalha hoje nas duas categorias é voltado para o bem-estar e saúde. Por exemplo, vou dar uma ideia. Hoje eu trabalho com eletroportátil, wok grill. É um forno de convecção, né? Usa ar quente para cozinhar o alimento, né? Se você for ver, seria o que? Uma air fryer ou algo similar? Sim. Só que a gente tem muito mais que uma air fryer, né? A gente trabalha com qualidade, trabalha com o desempenho e o atendimento tete a tete perto dos nossos clientes, né? Deixa eu pegar um gancho com você aí, Ricardo, para provocar você mesmo, mas o que deu o start, assim, de você trazer, porque você trouxe esse produto de importação, você produz ele, como que é feito isso? E que deu o start de você falar assim, poxa, eu vou, né, começar a vender esse Walking Grill aí? O start foi numa das viagens, né, com a minha mãe, e ela acabou usando a Wok Grill lá em Taiwan, e viu que esse produto é muito prático, conveniente, e aí acabamos trazendo para uso próprio. E fomos usando, e foi assim, nossa, essa coisa é muito bom. Ela é ecologicamente correto, consegue limpar, fácil de consertar, e é multiuso. E aí a gente começou a ver, nossa, mas a airfryer que temos no mercado é boa também, mas não é boa o suficiente. E aí a gente acabou vendo, né? Não estou aqui para desmerecer os meus concorrentes nada, mas a gente começou a ver que a airfryer é toda de plástico, né? E plástico não é uma coisa saudável, não é uma coisa que a gente pode dizer assim que é corretamente. Que dá um impacto, né, no meio ambiente, a gente sabe toda essa estrutura. Né? Mas aí, quando você percebeu isso lá com a tua mãe, ó, provavelmente foi trazendo isso para o mercado aqui e as pessoas foram, poxa, isso é legal, né? Poxa vida. Foi os legal. Amigos foram começando, olha, poxa, onde que eu consigo ter esse produto? E é muito legal para a gente, como empreendedor, quando a gente observa essa oportunidade de mercado, né? Quando você olha para o mercado e fala, poxa, tem uma oportunidade aqui onde eu posso desenvolver um determinado produto. E você até disse, né? Esse produto é um produto que traz essa conscientização com cuidado do meio ambiente, mas principalmente da saúde, né? Como que é isso? Conta um pouco mais disso para a gente. O que a gente vê, né? Que com os anos foi passando, as pessoas foram mudando o comportamento, né? E a gente vê muito no mercado produtos orgânicos, né? As pessoas passaram a querer ter uma vida mais saudável, treinar, comer corretamente. E aí a gente foi testando o cozimento dentro da Wok Grill e a gente acabou vendo que realmente é uma forma de cozinhar muito saudável, né? Ar quente e tudo. E aí você acompanha, aí é fácil de manusear. Então a gente acabou entrando nessa jornada e acabamos entrando no mundo digital. Só que todo mundo pensa que digital é fácil, digital não é fácil, digital é muito complexo, diferente que a gente está acostumado com o varejo físico, né? Você abre a loja, a cliente entra, está no melhor ponto, enfim, não é. Mas deixa eu resgatar você ali com relação a isso, porque senão você vai para o digital, que é uma história muito legal, que você foi para 2015, né, investindo nisso, mas você fazia isso porta a porta. Você tinha uma equipe de vendas? Como que era isso aí? Você fazia essa venda do Walking? A gente começou a fazer workshop. Legal. Com os amigos, condomínios, né? Então, a coisa começou a pegar uma proporção grande e a gente começou a ver, nossa, funciona, vamos continuar, vamos indo. E aí a gente falou, pô, mundo digital, nunca entramos mais, vamos montar um site, vamos fazer. Só que é outra pegada, né? Diferente, né? Aí a gente começou a alinhar tanto físico quanto digital, né? E os representantes que chegaram a trabalhar com a gente na época da loja física, a gente começou a conversar com eles, né? Como que eles olham para o produto, o que eles acham, como que entra para o lado digital. Só que muitos, né, que a gente vê, não está acostumado com essa transformação, com essa mudança, né? A disrupção. Então, foi como diz, foi um obstáculo que a gente teve que superar.
e foi fazendo adaptações, né? Até hoje. Então, a gente está com a Walk Grill, o quê? Está no 6º ano. E vamos E de lá, trabalhando. quando você viu, né, você falou assim, poxa, do 6º ano, de 2015 para cá, praticamente nesse processo digital, né? Então, quando você viu isso, você percebeu, você até falou dessa disrupção, né? Ou seja, essa dificuldade das pessoas a trabalhar com essas crenças limitantes mesmo, de falar, poxa, eu atendi aqui, né, no varejo, estava aqui fazendo os workshop presencial, de repente eu levei isso para o mundo online. Houve crescimento, você percebeu num primeiro momento que houve crescimento, porque aí você começa a atingir um mercado muito maior, né, Ricardo? Sim. O crescimento, na verdade, você espera ter um crescimento grande, porque o digital atinge muito, né, amplamente, mas foi uma lição, né, porque o nosso valor ticket médio é alto. Aí a gente teve que aprender a entender aonde estão os clientes, né, onde que o cliente vai entender quem é você, que problema que você resolve. Então, a gente começou a apanhar ali, diferente de você ter uma loja, a pessoa entra e começa a ter uma experiência. Então, no mundo digital foi difícil no começo, né? E aí todo mundo teve que aprender um pouco de marketing digital, de redes sociais, de como que segmentar clientes para atingir corretamente. Senão você acaba gastando dinheiro fazendo leads qualificados ou então não qualificados, e isso atrapalha no final, e o cliente entra, olha o teu site e vai embora. Mas e aí, cadê a conversão, né? Cadê as vendas? O que está acontecendo, né? Então, essa jornada toda a gente teve que aprender muito, né? E até hoje a gente continua aprendendo, porque o marketing digital é vivo, né? É uma coisa que está mudando vivo, toda né? hora. É verdade. E essa mudança, a dinâmica pelas próprias redes sociais, né, que já praticam isso, pelo próprio consumidor final, que também está dinamizado, a informação corre muito rápido, né, por ele, Sim. Ele acaba a gente tem uma dificuldade de reter esse cliente ali diante daquele produto. E lembrando que o teu produto, ele tem umas coisas que são peculiares, né? Ou seja, ele precisa experimentar para realmente... O brasileiro tem dessa coisa, né? Sim, o De brasileiro tem essa coisa. experimentar, funciona Sim. mesmo. E parece que você tem uma profissional que faz demonstração disso, né? Isso tem ganhos com relação a isso? Sim. Eu tenho uma chefe que trabalha comigo, né? Ela é nutricionista também. Ela desenvolve todas as receitas dentro da Walk Grill, né? Então, tudo que a gente faz na Walk Grill é passado por ela, né? Então, a gente não pega nenhuma receita que pega e cola, né? Não faz isso. Porque, de repente, vamos supor, Ederson compra a Walk Grill, vai fazer uma receita que está no meu blog e deu errado, alguém tem que responder, né? Porque com certeza. Essa experiência não saiu com sucesso, né? Então, a gente vai te ajudar a concretizar o que deu a concretizar e melhorar a sua experiência com o Walk Grill, para você fechar com chave de ouro. Então, a gente tem um suporte por trás, né? Fazendo todo esse trabalho, essa curadoria com nossos clientes, né? E hoje, permeia quantas receitas já, Ricardo, que essa pessoa pode, aí, que está aí assistindo a gente, né, nos ouvindo também, pode fazer já no Walk Grill? Nossa, quantas receitas, eu até perdi as contas, são muitas receitas dentro do nosso blog, e lá dentro não só receitas, lá tem dicas, né, e também tem a parte de manutenção, né. Então, uma coisa bacana que a gente viu na Walk Grill, quando ela dá defeito ou quebra alguma coisa, a gente sempre tenta mandar vídeos tutoriais, né. Então, através dos vídeos tutoriais que a gente grava, o cliente praticamente pode se virar do lado dele, né, sem precisar mandar para a gente também. Então, muitas coisas hoje facilitou, a não ser queimou mesmo, não tem jeito, quebrou, alguma coisa maior que deu dano, aí o cliente manda para a gente. Mas fora isso, é muito raro dar problemas, né, então ela é bem resistente, né. Hoje você vende isso através do site, né, que é Sim. de vocês, mas vocês utilizam no Marketplace também? Como que funciona isso? Sim, a gente utiliza Marketplaces, né, e, claro, é muito tentador o Marketplace, né, mas dependendo do Marketplace não compensa, né, porque
às vezes não gira, seu produto não é a cara do marketplace, nem o público do marketplace, né? Então, a gente foi testando e viu que alguns marketplaces funcionam, outros não. Então, aí a gente vai equilibrando isso, né? Trabalhando de uma forma mais equilibrada para não ficar gastando tanta energia em marketplace que não consegue girar, né? Então, e por ser um ticket médio alto, então a gente sempre tenta trazer em marketplace que tenha essa relevância de poder aquisitivo de clientes que gostam de qualidade, né? Quando você fala de um marketplace, né, dessa dificuldade, isso dá, como que hoje esse varejista que está nos né, escutando aqui, não está nos vendo, como que ele pode perceber qual que é o melhor marketplace? Ou seja, dentro da expertise disso que você já está contando, hoje qual que seria um marketplace legal para que ele possa usar? Você não precisa nem citar o nome, mas como que ele poderia diferenciar o que seria o melhor para ele? Bom, isso aí seria ele tem que entender o produto dele, né? Entender o nicho dele, né? Para como que ele quer atingir os públicos. O marketplace tem uma grande vantagem, o tráfego dele é muito grande, né? Então é muito tentador. E outro, tem que colocar no papel se vale a pena ou não o comissionamento, né? Que é repassado, que é retido, né? No marketplace, né? Então isso aí tem que ser calculado mesmo, né? Não tem como eu falar qual que é melhor ou qual que não é melhor, né? Então, antes de mais nada, é entender o público que você quer atingir e entender o comissionamento e a regra do marketplace, né? Porque tem todo um trâmite todo por trás, né? Desde a logística, o comissionamento, o quanto que o marketplace vai te exigir para gastar também em links patrocinados dentro da plataforma deles, né? E o quanto que você está preparado para atender a demanda também, né? Então, esses dois lados têm que ser muito bem calculado. Até porque você falou sobre essa questão da manutenção, apesar de ter tutorial, você precisa ter um suporte para esse consumidor final. Sim, precisa. Né? E hoje em dia o cliente não quer saber. Você tem que ter um atendimento muito rápido, né? Não adianta você ter um belo produto e um atendimento ruim, né? E, claro, a gente trabalha com qualidade, trabalha com atendimento, né? E tudo isso que a gente... Desculpa, pode falar. Não, pode continuar, pode continuar. Não, eu estou falando que o nosso grande desafio aqui no Brasil, em geral, que a gente vê, é o frete, né? O Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande. Um frete para o norte, um frete para nordeste, e a gente que é do sul, e a gente vê, nossa, às vezes você, só de ver esse frete, você dói, né? Porque é uma margem aí que você tem que embutir, ou então você tem que dar para o cliente, né? Em datas sazonais, vamos supor, um Dia das Mães, Dia dos Pais, ou um Black Friday, né? E todo cliente gosta de memes, né? De um frete grátis, né? Então, o frete grátis é a grande sacada, né? Quando se fala do online. Sim, sim, sim. A gente brinca muito, né? Que às vezes o cara vai lá no marketplace e ele fala, não, poxa vida, o preço está X aqui, mas quando ele vai olhar o frete é quase o preço do produto. Sim, muitas vezes acontece. Esse é um grande desafio, né? E aí, um grande desafio. É o deslocamento. É um grande desafio da gente, do varejista, né? E o e-commerce é um grande desafio, sim. Ô, Ricardo, como que é ter essa experiência de vender um produto com ticket médio elevado, né? Porque isso traz para você um desafio da competitividade, você até falou de uma concorrente, né, direto, ou seja, que possa ter um determinado preço e que você possa ter um outro produto com um preço desafiador, né? Quando você fala do ticket médio. Como comparar, como um desafio, aí tem muitos varejistas aqui nos escutando e outros varejistas nos vendo, qual seria para a gente o grande desafio quando se fala do ticket médio ser alto, quando você apresenta esse produto para o varejo? Sim, é um desafio grande, Ederson, não é fácil. Porque o ticket médio alto, você começa a segmentar todo o teu funil de vendas, né? Você precisa entender o comportamento dos clientes, para onde que os clientes estão indo, qual que é a prioridade dos clientes. Então, tudo isso a gente tem que entender e ter os KPIs, né, que a gente monitora para entender como que isso tá andando, né? É um direcionamento, né? Não quer dizer que é o 100% correto.
Então, através disso, a gente começa a fazer todo o nosso funil de vendas para entender cada etapa que o cliente está. Então, isso é trabalhar segmentação, né? E isso exige também testes, né, no mundo digital, né? Então, você vai toda hora acompanhando os KPI e olhando para o cliente, segmentando, trabalhando de uma forma mais assertiva possível, né? Não tem uma mágica, né? Não tem uma forma exata, né? Então, isso aí é toda hora acompanhando. Legal. E você hoje está só com o Alpine Grill ou tem outros hoje que Ó, você já traz para o Brasil? A gente tem uma outra categoria, que é uma categoria bem recente, bem nova, né? A gente está trabalhando hoje, abrindo, né, para o mercado e fazendo testes ainda, né? Que chama pontos quânticos de carbono. Carbono, né? Carbono que é da tabela periódica, o C, né? O carbono em si. Isso foi uma coisa que a gente também não esperava, né? Um amigo nosso ligou para a gente falando, Ricardo, a gente tem pontos quânticos de carbono que a gente está desenvolvendo em malhas, tal, para pessoas usarem. Vai ajudar muito. Então, e aí eu falei, mas o que você tem de pronto para a gente testar, né? Aí, primeiro, para esse que está aqui nos escutando, esse tá vendo, o que você quer dizer com esses pontos quânticos de carbono, né? Poxa, então, como que isso surgiu? Qual que é a ideia? Qual o conceito disso? Bom, eu fui atrás para entender o que é ponto quântico de carbono, né? E como eu já tinha falado, é o C, né, da tabela periódica. Sim. O carbono em si que é um mineral que existe há 1000 anos, né, no planeta Terra. E o carbono ele é usado em alta tecnologia de performance, né, em navios, em Fórmula 1, em foguetes, em aviões. E os cientistas levaram isso para o mundo de pesquisa para aplicar em seres humanos. E o carbono, ela emite uma onda de infravermelha. E essa onda, o que ela faz? Ela ativa os nossos vasos sanguíneos e vai estimular o nosso metabolismo do nosso organismo, né? E nisso vai ajudando a regularizar as funções fisiológicas. Então, entendendo assim rápido, é essa lógica que o carbono vai agir dentro do nosso organismo. E aí a gente acabou trazendo um lote de calcinhas, né? Imagina, eu vendendo walk grill, saindo para vender calcinha. Cara, o que é isso? Totalmente diferente, de repente você muda. Cabeça muda, é um desafio que você fala, nossa, você deve estar... ou você não está entendendo ou o que está acontecendo, né? Então, é uma coisa que a gente abraçou. Por quê? Porque a gente começou a testar com a gente e a gente viu que tem resultado, né? Então, você pode ver que todo o produto que a gente, antes de lançar, a gente testa com a gente mesmo, né? Beleza, tá ótimo, André. Por que calcinha? Porque... A ideia de ser calcinha podia ser uma camisa, podia ser uma calça, uma bermuda, né? Poderia ser até uma cueca, vamos dizer assim. Sim, então, por quê? Porque foi quando o nosso amigo falou, eu tenho isso aqui pronto, você quer testar para o público feminino? Aí nisso a gente conversou aqui, eu, minha mãe e meu irmão, e a gente falou, tá bom, não custa nada. E nisso eu comecei a pesquisar, né? Entender um pouco, né? Dos pontos quânticos de carbono, entender o que ela faz exatamente, né? Enfim, começamos a distribuir as calcinhas para as mulheres e o resultado começou a aparecer. E a gente falou, nossa, realmente funciona. E sempre acompanhando artigos no mundo da saúde, entendendo sobre isso, né? Só que, o que acontece? Não é tão fácil assim como a gente esperava, porque o mercado é diferente. Os asiáticos aceitam isso de uma forma mais aberta, entendem que isso faz bem para a saúde. Só que aqui no Brasil já é diferente. Aqui no Brasil as mulheres já pensam, calma aí, como que eu vou pagar um valor alto numa calcinha? Que na cabeça das pessoas, calcinha, é ponto final. Só que você está oferecendo uma calcinha diferente, você está oferecendo uma solução, né, para ajudar as mulheres com cólica, inchaço abdominal, prisão de ventre, problemas de bexiga, incontinência urinária, enfim, tudo o que o carbono vem ajudar, né, no corpo. Então, essa calcinha é medicinal, diríamos assim, né? Ou seja, ela tem esse efeito medicinal. Deve ser na parte de medicina integrativa, né?
Isso, E hoje a gente vê pessoas fazendo tratamentos com ozonoterapia. Isso, é. Sim, que é uma coisa já bem conhecida no mundo, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Porém, ainda tem restrições, né? Pessoas ainda não acreditam muito, ainda fica meio com receio, né? E o que a gente viu nisso, né? Porque, na verdade, assim como o Walk Grill, ou seja, este produto, e você parece que é um especialista em trazer produtos inovadores, né? São produtos que desafiam o brasileiro. O brasileiro ele tem muito dessa coisa, né, de experimentar. Você até falou do processo do chinês, da confiança, quando ele vê aquilo, ele fala, poxa, isso aqui me interessa, né? Ele é bem aberto para isso. Mas nós temos essa dificuldade. Agora, é claro, a gente vê uma mudança muito expressiva hoje no Brasil quando se fala de saúde, né? As pessoas estão se preocupando mais isso com, né, com as suas idades aí, a gente percebe, né, qualidade de vida muito melhor, e isso se torna um investimento hoje necessário. Famílias menores, pessoas procurando mais o cuidado, né, de zelar, investir mais isso na vida pessoal. Então, já começa um conselho, mas sempre tem que partir daquele pressuposto, né? Eu preciso perceber se alguém fala sobre esse produto. Eu vou falar muito de Minas Gerais, né, um estado que eu estou. Minas Gerais mineira é assim, se outra pessoa experimentou e falou com ele, está aprovado com ele, né? Então eles brincam muito que é o desconfiado, né? Mas isso é um processo natural que a gente percebe dentro do Brasil mesmo, né? É cultural nesse sentido. E aí você traz um ticket médio maior, onde nós temos várias fábricas de calcinhas, né? No Brasil tem várias fábricas no interior e com preços bem competitivos. Então tem que ser algo realmente diferenciado. Né? Sim, a gente vai democratizar isso mais para frente, né? Porque ainda está no começo, né? Estão em torno de 2 anos, né? Então a gente vai tentar melhorar em todos os aspectos, né? Porque problemas todo mundo vai ter, né? Que sofre, né? Mulheres de todas as idades, né? E falando nisso, o ponto quântico de carbono não só serve para mulher, né? Serve para homem, né? Ajudar o homem na questão da próstata, da bexiga, né? Então é uma coisa. Já está vindo aí a cueca também. Futuramente a gente vai lançar e a gente agora está lançando uma linha de acessórios esportivos, né? Que é tornozeleira, joelheira, cinta lombar, manguito, né? Mas vou te contar uma história. Tudo com esse conceito do carbono, sim, então. É conceito sempre do ponto quântico de carbono, né? Que ela vai agir no nosso organismo, né? Que legal. Sim. A gente, se você for entender, a gente o ponto quântico de carbono, ele serve como uma ferramenta, né? Para os médicos e para os fisioterapeutas, né? Ajudar os pacientes deles a melhorar e ter uma performance melhor, né? Ricardo, só porque, tanto acho que nós começamos lá no Alckmin você falando, né, que você foi para a internet, no e-commerce, né, tratando isso, aí nós falando do marketplace, ou seja, em loja física não se encontra esses produtos, ou seja, só vamos encontrar isso online? Nesse momento a gente está praticamente mais no digital mesmo, né, tudo online. Claro, a gente vê parcerias, né, onde a pessoa queira colocar nas lojas físicas, nos pontos, a gente está aberto a estudar essa possibilidade também, que é o digital, né, tem que estar nos canais onde há pessoas, né, tanto no físico quanto no digital, né, para ter acessos, né. Então tem essa possibilidade. Para você, varejista aí, ó, vai dando um like para a gente aí, vai cada vez mais falando aí nos comentários, né? Expor nos comentários aí se você já experimentou esse produto, se não conhece. E é claro, o Ricardo vai deixar para a gente aí também onde nós podemos encontrar esse produto e quem quer aí realmente conhecer um pouco mais desse produto aí, para que você possa ter acesso, né? O site vai também estar na descrição, tanto desse vídeo como desse áudio. Também você vai ter acesso aí do site para que você, em redes sociais e o próprio LinkedIn do Ricardo, para você trocar mais ideias com eles aí. Ricardo, eu ficaria horas e horas aqui conversando contigo, né? Trocando essas ideias contigo, falando contigo sobre mais sobre o teu produto. A gente sabe aí do tempo, né?
mas eu quero aqui que você compartilhe com a gente qual o grande desafio que hoje você encontra dentro desse varejo, dentro, né, você até falou de empresário, nós temos a questão dos impostos aí, né? Mas qual o grande desafio hoje que nós temos hoje, sendo varejistas aqui, nós temos hoje dentro, né, desse mercado brasileiro? O desafio, né, que a gente está toda hora superando, tirando a tributação, as leis que a gente tem que se adaptar e entender. E como eu trabalho com nicho, né, meu produto é nichado, categoria nichado, segmentação nichado, é entender realmente o comportamento das pessoas, cara. Porque hoje a gente não cria mais produto para vender, a gente tem que entender os problemas dos nossos clientes e criar produtos para eles, né? É onde a gente vê todo esse ciclo que a gente pode ajudar a melhorar cada vez mais a qualidade de saúde, o bem-estar das pessoas, e nisso trazendo mais, como diz, uma forma de ajudar melhor a sociedade, né? Isso é Porque legal. desafio toda hora vai ter, não tem como a gente falar que não tem desafio, não tem uma coisa fixa, a gente tem que saber se adaptar. Adaptar, que e disruptar também, porque a gente também não pode só ficar no modo tradicional, né? A gente tem que estar adaptando e trazendo tecnologias para ajudar a gente a escalar, a melhorar o nosso trabalho e nisso entendendo mais e mais o que as pessoas procuram, né? Ô, Ricardo, você falou tudo aí quando você fala do mercado nichado, né? O mercado, e esse eu acho que eu até guardava isso mesmo da sua resposta, que é um grande desafio quando você tem mercado nichado assim. E aí você precisa, cada vez mais, na sua expertise, direcionar, né, todos os seus esforços para conhecer realmente aquele cliente e trabalhar a necessidade dele. E é muito legal isso, que é uma química, diríamos aqui, né, ou talvez uma essência do teu negócio, em dizer que você está focado em solucionar o problema desse cliente. É muito legal isso. E são soluções para você, varejista, que realmente você também precisa procurar na tua empresa, precisa destinar na sua empresa esse desafio também, né, de buscar sempre a solução do seu cliente. Eu acho que isso é muito legal. Sim, Ricardo, e aí, meu amigo, eu quero falar um pouquinho para você do nosso livro aqui, O Crise para Alguns, Solução para Outros. É um livro onde nós reunimos 22 profissionais, trouxemos um debate muito legal falando de ferramentas para muitos empreendedores. E aí, lá no mestredovarejo.com.br, a gente colocou isso disponível lá em e-book, para que possa ter acesso, né? Lá no mestredovarejo.com.br, as pessoas têm acesso a esse e-book para ter essas informações a um preço simplesmente simbólico, só para os custos mesmo desse site, mas que vale a pena as pessoas buscarem informação. Ricardo, eu sempre provoco aqui os meus convidados a estarem aqui, a trazer para nós, para esse varejista que está aí, qual que é o recado que você dá, dicas que você dá para ele que ele possa conhecer um pouco mais, né, e poder evoluir um pouco mais no teu negócio, né? O negócio que você tem hoje é muito interessante, você traz algo inovado para o mercado e essas pessoas, eu tenho certeza que muitos deles que estão aqui nos escutando e nos vendo, falam assim, cara, preciso também ter coragem para estar fazendo isso aí. Dica que você dá para ele, cara. Gente, o que a gente vê nesses anos de empreendedorismo, né? A gente nunca pode estar no conforto, né? Sempre tem que estar sempre se desafiando. Então, sempre procurar aprender, ter curiosidade, entender. E, claro, fazer o que você faz de bem mesmo, né? Que você entende, faz muito bem, faça bem feito, né? Porque a roda já existe, não precisa ficar inventando a roda, né? Faça o arroz feijão bem feito. E, claro, todo varejista, né, é venda, né? Afinal, tem que vender, né? Se não vender, quebra, né? Então, é aquela coisa, né? Não importa se tem o melhor negócio ou não, mas tem que vender, tem que entender. E tá sempre procurando inovar. Inovar não quer dizer inventar coisa nova, né? Inovar, que nem eu falei, entender os problemas dos clientes, né? A gente ajudar a resolver os problemas. Entender o mercado, entender quem está do teu lado que precisa de uma ajuda, que precisa de uma mão. Então, é isso, não pode parar. E sempre aprendendo, que é o nosso maior patrimônio, né?
Não é o quanto que a gente tem na conta bancária, e sim o aprendizado, que é o nosso maior patrimônio. Eu sempre falo muito com os meus amigos aqui varejistas, eu sempre falo com eles, o processo de evolução do ser humano é a curiosidade. Sim. O ser humano, quando ele é curioso, ele com certeza traz novidades. Isso, né, desde os nossos ancestrais sempre trazem isso. A curiosidade é um processo muito interessante que a gente precisa implementar e todos os profissionais que trabalham com a gente, e principalmente nos empreendedores. Existem algumas pessoas aqui já, no Ricardo, conversando com a gente aqui, já perguntando, né, como que acha aí, né, o Walkgrill, a calcinha aí quântica, e quais os sites, como que possa, apesar que eu vou deixar no link aqui, mas você pode mencionar com a gente aí. Bom, a gente tem um site nosso, né, que é o www.walkgrill, que é W-O-K, grill é grill.com.br. E das calcinhas é é um nome mais diferente, mas vou tentar. É www.obserantic, O-B-S-E-R-A-N de navio, T de tatu, I de igreja, C de casa, obserantic.com.br. Tanto nesses dois nomes, para Instagram, Facebook, YouTube, é igual. Ok? Que legal. Agora vai a curiosidade, não vai ter jeito, né? Eu não vou conseguir me ter por que esse nome, que eu não vou nem saber falar. Esse nome, Obserantic, eu também me estranhei. Veio de fora já, né? Dos nossos amigos, e eles deram esse nome. Se você for pesquisar, entender o que é Obserantic, é o antes e o depois, né? Que legal, tá vendo? Então pode ser que é aquela coisa, a mulher usa calcinha, né? Tava num momento difícil, né? E depois um alívio, né? Isso aí, muito bom. Solução para o cliente. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso bate-papo de hoje. Te aguardo vocês aí, todos vocês aí, para dar o like, compartilhar e principalmente escrever nos comentários qual é o tema que você gostaria que eu trouxesse aí no nosso próximo bate-papo do varejo, porque o varejo precisa de pessoas igual a você. Obrigado, Ricardo. Prazer, tudo meu. Tudo de bom. Tchau.